Então vamos para o nosso estudo número 5 no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos, então, entrar propriamente no texto do livro, né? Mantenha a sua Bíblia aberta lá no Apocalipse capítulo 1. No livro do Apocalipse capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta lá. E nós vamos até onde nós conseguirmos, até por volta das 9 horas, né? Então não vou estender aqui, nós não faremos toda essa apostila, porque ela está bem grande. Eu sempre entregarei para você o capítulo completo, e aí então você traga, se a gente não terminar na semana seguinte você traga a sua apostila, para que possa acompanhar, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos, nos estudos anteriores, sobre o plano físico e o plano espiritual no livro do Apocalipse, não quer dizer que o plano físico, que é o capítulo 1 ao capítulo 11, seja só coisas concretas, coisas referentes a esse plano físico, a esse plano visível, né? E nem também que a segunda parte, que é o plano espiritual, capítulo 12 a 22, seja somente figuras de linguagem, simbolismos, coisas no campo espiritual apenas. Não, há uma mescla, é claro, mas uma predominância no capítulo 1 a 11 sobre as coisas que acontecem aqui no mundo visível, e do capítulo 12 a 22, a predominância no que acontece no campo espiritual, no mundo espiritual, refletindo no mundo físico. Tá certo? Então, nessa primeira sessão do livro, capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos aí a visão do Cristo glorificado e presente na sua igreja. Cristo aparece de forma, ele está glorificado, aparece a João numa revelação e também aparece no meio da sua igreja, né? E a mensagem também às 7 igrejas, que é o capítulo 2 e 3. Então, nesse primeiro momento, vejamos aí o capítulo 1. A visão do Cristo glorificado. Capítulo 1. O primeiro capítulo do Apocalipse consiste em 7 partes facilmente reconhecíveis, né? Aí eu cito o Hendrickson, que apresenta essas 7 partes. No primeiro capítulo, você vê essas 7 partes. Versículo 1 ao versículo 3, você tem a introdução do livro, né? A saudação e a introdução do livro. Do versículo 4 a 6, a saudação e a adoração. Versículo 7 é o anúncio da segunda vinda de Cristo. Versículo 8, a autoapresentação de Cristo, né? Cristo se apresentando ali a João. Versículo 9 a 11, o comissionamento de João para escrever o livro. Versículo 12 a 16, a visão do Filho do Homem, né? Ele glorificado, revelando-se a João. E do versículo 17 a 20, o efeito da visão sobre João, né? Que aconteceu ali com ele em seguida. Então, vamos ver primeiramente a introdução do livro, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então vamos lá, né? Logo na introdução aí do capítulo, do livro, nós temos aí o título do livro: Revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, ou Apocalipsis, no grego, significa revelação. Então, se alguém disser para você assim que Apocalipse significa fim do mundo, a palavra Apocalipse significa revelação, só isso, né? Se naquele tempo existisse máquina fotográfica com aqueles filmes, né,
o que eles fariam seria Apocalipse, ou seja, a revelação, né, do filme, né? Vamos em frente. A primeira beatitude, ou a primeira bem-aventurança, felicidade, né, externa, das 7 encontradas, né, no livro do Apocalipse, nós veremos 7 bem-aventuranças, né, 7 beatitudes. Mas a primeira está aqui no versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. As outras 6 beatitudes, bem-aventuranças, se encontram em Apocalipse 14, 13, Apocalipse 16, 15, 19, 9, 20, verso 6, 22, 7 e 22, 14. Né? Nesta introdução, também nós podemos encontrar, primeiro, a origem do livro, né? É o próprio Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo, o verbo de Deus, né? Conforme João 1, versículo 1. O propósito do livro, né? Mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Né? Guarde essa expressão, em breve. Né? Em breve devem acontecer, versículo 1. Este propósito é tanto imediato, né, cumpriu-se naqueles dias, quanto vindouro, né, cumpre-se em toda a era cristã, até o final dos tempos, né, haverá de se cumprir. Como nós vimos em outros estudos, o livro do Apocalipse ele tem uma mensagem não só para aquela época, ele não é só preterista, né, mas ele é contemporâneo, né, a mensagem dele, assim como toda a Escritura, ela é contemporânea, ela é atual, né? Obviamente, eles tiveram o primeiro contato, né? Aqueles irmãos que foram os primeiros a ter o contato com o livro, eles foram abençoados, eles foram consolados com as verdades dessa profecia. Da mesma forma também nós hoje, e outros que viveram antes de nós e outros que virão, né? Se assim Deus permitir, né? O terceiro elemento que nós vemos aí logo na introdução é o intermediário na comunicação, né? João fala de um anjo, lá no versículo 1. Né? E o escrevente, ou aquele que deveria registrar as visões para transmiti-las às igrejas. E este era João. Né? 5, os destinatários, os que leem e os que ouvem a mensagem. Então nós temos esses elementos nessa introdução. Né? Com respeito aos que leem e aos que ouvem as palavras, lá no verso 3, podemos dizer que há aqui uma referência a um costume daquela época, da igreja cristã. Quando um apóstolo mandava uma correspondência para a igreja tomava aquele escrito, né, aquela carta, aquela correspondência, e o dirigente da igreja, o presbítero, o pastor da igreja, ele, com a igreja reunida, ele lia a carta do apóstolo, lia o texto do apóstolo e instruía a igreja. Né? E aí é de onde vem a nossa prática de ler a palavra de Deus e explicá-la. Né? É de lá que vem essa prática. Né? No Antigo Testamento havia o costume da leitura da lei. Você vê um exemplo disso lá no livro de Esdras. Né? Quando ele reúne todo mundo e ali ficam de manhã até o meio-dia, 6 horas, em pé, adultos e crianças, em pé, ouvindo a leitura da lei. Né? Lembrando que eles não tinham caixas de som, não tinha nada disso. Então, a certa distância, eles iam colocando repetidores. Então, conforme o dirigente lia ou expunha, né, a lei, eles iam repetindo. E assim, até o último, lá no fundo, poder ouvir uma multidão de alguns milhões. Né? No caso da igreja, não. Na igreja o ambiente era pequeno, como o nosso aqui. O dirigente, então, ele lia a correspondência. Quando aqui se diz, bem-aventurados os que leem e os que ouvem, né, seria como está acontecendo aqui agora. Feliz é aquele que fala com vocês e vocês que estão ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, todos nós somos bem-aventurados, somos felizes, se nós dermos ouvidos à instrução da palavra de Deus, ao que a palavra de Deus nos diz e a instrução que ela tem para nós. Né? Assim, bem-aventurado
aquele que lia as Escrituras para a congregação e esta que ouvia a leitura, né? Duas expressões merecem um destaque aqui, ainda no verso 1. Elas praticamente têm o mesmo significado, são elas: em breve devem acontecer, no versículo 1, e no versículo 3, a expressão o tempo está próximo. Lembra do estudo anterior que eu mostrei para vocês, que existem várias expressões que, embora com palavras diferentes, mas têm o mesmo significado no livro do Apocalipse? Essa aqui é um exemplo, né? João fala, as coisas que em breve, Jesus fala para João, as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, o tempo está próximo, né? Tem o mesmo significado. Muitos, ao estudarem o Apocalipse, interpretam como algo que acontecerá apenas no futuro, né? Uma interpretação apenas futurista. Isso é errado, né? É um grave erro, porque nessas duas expressões supracitadas, né, fica bem claro que o Apocalipse cumpriu o seu propósito imediato, a saber, trazer conforto àqueles irmãos que estavam sofrendo nas garras do Império Romano. Se o Apocalipse tivesse uma interpretação apenas para o futuro, que consolo traria àqueles irmãos? Da mesma forma, se eu olhar para a Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, e ver o Antigo Testamento apenas como algo que já aconteceu e que não tem valor nenhum para mim hoje, eu perderei muitas bênçãos de Deus para o meu coração. Então é preciso sempre interpretar o livro dentro da sua época, tirarmos as lições que ele tem para nós, mas também, no caso do Apocalipse, por ser uma literatura profética também, temos aqui verdades que ainda acontecerão, profecias que ainda acontecerão, e nós devemos, e trazem para nós consolo, alegria, conforto. Você pode ver lá na última folha que eu passei para você, as aplicações que nós temos neste capítulo, as várias aplicações que nós podemos tirar desse capítulo para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo, né? Então, tão errado quanto aplicar Apocalipse apenas ao passado é aplicá-lo somente ao futuro, né? As duas épocas são abrangidas no livro, tanto o passado quanto o futuro, e o presente, óbvio, né? O que deveria acontecer lá, aconteceu, e o que deve acontecer agora, está acontecendo, e o que deverá acontecer, também acontecerá, não tenha dúvida disso, né? A mensagem do Apocalipse, então, ela é atual, né, para todos nós. Alguma dúvida até aqui? Podemos ir em frente? Alguma coisa que você não entendeu aqui nesses 3 primeiros versos? Podemos caminhar? Então vamos lá. A saudação e adoração, versículo 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Nas palavras de saudação, João deixa claro que o livro é endereçado às 7 igrejas da Ásia, né? Dá uma olhadinha comigo nesse mapa aí, não ficou muito nítido não. Esse papel ele deixa a tinta um pouco borrada, não dá para ver muito bem. Mas se você encontrou aí Patmos aí no mapa, Patmos, onde é a ilha de Patmos, então, suba um pouquinho para a direita no mapa, vai subindo à direita, assim, né? Olhando para o mapa à direita, você encontra Éfesos. Está tudo em inglês, esse mapa está em inglês. Eu procurei um em português, não achei. E aí então, achei esse aqui, eu achei bem interessante. Então você tem aí Éfesos. Achou Éfeso? Então, é Épesos, né? Porque é em inglês. Éfeso. Você tem Esmirna. Achou Esmirna? Se você quiser pegar uma caneta e ir ligando
você vai ver que vai formar um número 7, meio esquisito, mas vai formar, né? Éfeso, Esmirna, aí lá em cima, Pérgamo ou Pérgamo. Aí você dá uma guinada à direita, Tiatira. Achou Tiatira? Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você for ligando os pontinhos, vai formar um 7 meio esquisito, mas forma o número 7, não formou? Né? Obviamente, por favor, não veja nada de espiritual nisso. É simplesmente uma coincidência, até mesmo porque o número 7 na língua romana é bem diferente. É um V e 2, né? Então já não daria certo, né? nesse desenho aqui, né? Então é só uma feliz coincidência, só isso, tá? Não veja nada de extraordinário nisso. Olha, né, temos aqui uma coisa mágica, não tem nada a ver, tá? Foi só uma feliz coincidência aí só, tá bom? Mas o que deve ficar claro para nós aí é que as 7 igrejas descritas aqui representam a totalidade da igreja de Cristo na presente era. Lembra que o número 7, o significado dele? Significa algo completo, né? Pleno, né? É no sentido perfeito, não no sentido de ser sem defeito, né? Mas é no sentido de ser algo que não tem nada a ser acrescentado, né? Então ele é completo, ele é pleno, né? Então, essas 7 igrejas, elas simbolizam a totalidade da igreja de Cristo nessa presente, na era cristã, na presente era, na era cristã, né? E cada uma dessas 7 igrejas aponta para um momento da igreja de Cristo, desde a sua primeira vinda até a segunda vinda dele. Então, você vai ver que quando nós estudarmos as 7 igrejas, você vai ver, tem momento que a igreja está firme, operosa, perseguindo a santidade, vivendo em santidade na presença do Senhor, repudiando o erro, as falsas doutrinas. Você vai ver outro momento a igreja enlameada no pecado, fria, morna, né? Morta, se achando rica, mas é pobre, miserável, pobre, cego e nu. Então nós vamos ver aí vários momentos da igreja, né? Na história da igreja, nessas 7 igrejas, ok? Versículo 4, graça e paz a vós outros. É assim que João se dirige àqueles irmãos, usando a forma apostólica de saudação, né? A graça é o favor não merecido de Deus a nós, pela qual temos o perdão dos nossos pecados e a certeza da vida eterna, né? Graça significa isso. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, significa que nós somos salvos não por merecimento nosso, mas porque Cristo mereceu a salvação por nós. Ele fez por merecer e a deu de graça a nós, né? A graça produz a paz, que, como disse William Hendrickson, é o reflexo do sorriso de Deus no coração do crente, que já foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, né? Lá em Romanos 5, versículo 1 diz, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa tradução não ficou muito boa, não. A tradução correta é: justificados, pois, mediante a fé, foram feitas as pazes de Deus conosco. Deus fez as pazes conosco. Estamos em paz com Deus. No versículo 10 do mesmo capítulo, você vai ver que nós éramos inimigos de Deus. Ali diz que nós éramos inimigos. E então Deus, em Cristo Jesus, se reconciliou conosco. A graça de Deus
traz a paz de Deus ao nosso coração. Não a paz como aquele sentimento, né, de que, estou tranquilo, não tenho problema nenhum. Muito pelo contrário. Crente que não tá passando problema na sua vida, tem alguma coisa esquisita com ele. Ou ele já morreu e nem percebeu, né? Já está na glória e nem viu. Ou Deus está dando um tempo de refrigério para ele. Mas, ou então ele não está na graça de Deus. Não está vivendo, não é salvo, coisa nenhuma. Porque se tem uma coisa que crente tem, é tribulação. Se tem uma coisa que o crente foi chamado para experimentar nessa vida, foi tribulação e angústia, né? Tribulação e sofrimento, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Teremos aflições no mundo, né? Mas a paz aqui significa essa reconciliação com Deus, é o que Paulo chama do ministério da reconciliação que nos foi dado. Nós estamos em paz com Deus. Por isso que essa fala do Hendricks aqui achei muito bonita. É o reflexo do sorriso de Deus no coração do crente que já foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. O crente que está reconciliado, a pessoa que está reconciliado com Deus, ele tem prazer em olhar para Deus. Ele não desvia o seu olhar, ele olha para Deus. Aquele que vive no pecado, ele vive escondendo-se, ou evitando olhar para Deus. Lembra de Caim? Caim, porque andas irado e descaiu o teu semblante, né? O teu olhar está fugidio, né? Você está fugindo o seu olhar de mim. Por quê? Aí Deus, como sabe todas as coisas, ele já acrescentou, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se você fizer o que é certo, você vai andar de cabeça erguida, você poderá olhar para mim. Igual um filho, quando desobedece o pai, ele não olha para o pai de jeito nenhum, né? Seus filhos não faziam assim com você? Quando faziam arte, você ia dar uma prensa neles, ia chamar a atenção deles, eles, né, não olhavam de jeito nenhum. Mas se eles estivessem de bem com você, se eles estivessem fazendo tudo certinho, eles olham para a gente, conversam com a gente, né? Não é assim? O pecado faz a gente fugir, né? Desviar o nosso olhar, porque nós temos vergonha. Quando nós procedemos bem, quando nós evitamos o pecado e fazemos a vontade de Deus, nós podemos olhar para Deus, não com confiança em nós mesmos, mas com a certeza de que Deus se alegra com o nosso comportamento, a nossa obediência. Mas então nós vemos que a graça de Deus é o sorriso de Deus no nosso coração, colocando essa paz em nossa vida, né? A graça e a paz são providas pelo Pai, que é aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, o eu sou, o Deus eterno, o alto e autoexistente, lá de Êxodo 3,14, né? São dispensadas pelo Espírito Santo, aqui é chamado de 7 Espíritos, e por nós merecidas somente através de Jesus Cristo, o Filho, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, né? A expressão 7 Espíritos, como já mencionamos, né? Refere-se ao Espírito Santo de Deus, pois o número 7, como sabemos, simboliza totalidade, completude. O Espírito Santo de Deus, que está diante do seu trono, observa, conhece e perscruta todas as coisas em todos os tempos e em todo momento. Nada foge ao olhar do Espírito Santo. Ele conhece o nosso coração. Contudo, deve-se notar que João nunca usa o nome Espírito Santo no livro do Apocalipse, mas somente o seu correlato, 7 Espíritos, né? Ou Espírito de Deus, ele não usa a expressão Espírito Santo, né? No livro do Apocalipse, tá? É só uma observação. Mas aqui 7 Espíritos aponta para o Espírito Santo de Deus. Quanto ao Senhor Jesus, no versículo 5, parte A, João começa falando
do seu ministério terreno, enfatizando os seus dois nomes que formam o seu nome composto, Jesus Cristo, né? Jesus aponta para a humanidade de Cristo, a natureza humana de Cristo, e Cristo aponta para a sua natureza divina, o ungido de Deus, o enviado do Senhor. Então Jesus, o Cristo, com o passar do tempo, o artigo definido caiu e ficou Jesus Cristo, né? Se tornou um nome próprio. Refere-se a Cristo como a fiel testemunha, tal como ouvira dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 5,33, vamos ler lá? João 5,36 e João 8,14. Lembrando que o autor do Apocalipse é o mesmo João que escreveu o Evangelho. E aqui nós já vemos como que esses dois textos se relacionam, né? João 5,36, o que Jesus diz lá? Então Jesus está falando do seu próprio testemunho. Ele é fiel testemunho. Agora João 8,14. O que diz lá João 8,14? Então, aí João, lembrando dessas palavras do Senhor Jesus, mostra que Jesus, ele é a fiel testemunha, né? Lembrando também que aqui é uma referência implícita ao Antigo e Novo Testamento. São testamentos do Senhor Jesus, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus aparece no Antigo Testamento não só naquilo que nós chamamos de teofanias, né? Manifestações. Quando você lê lá no texto do Antigo Testamento, a expressão anjo do Senhor com A maiúscula, ali é o Senhor Jesus. Mas só que Jesus estava presente no Antigo Testamento, não só nessas teofanias, ele estava presente inclusive na criação. Ele é o Logos de Deus, ele é a palavra de Deus, e Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Jesus está lá no Antigo Testamento inspirando os corações, inspirando os profetas, inspirando os servos de Deus, né? Especialmente ao registro do texto sagrado. Jesus está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E os dois testamentos são testemunhos a respeito do Senhor Jesus, né? 3. Prosseguindo, fala de Jesus como primogênito dos mortos, uma referência aí clara à sua morte e ressurreição. Pois ele é o primeiro que ressurgiu gloriosamente entre os mortos. Jesus não é o primeiro ressuscitado da história. No Antigo Testamento nós temos lá Eliseu ressuscitando o filho da viúva, né? O soldado que tocou nos ossos de Eliseu, né? O cadáver, né? Os outros soldados jogaram o cadáver, e ele tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. No Novo Testamento nós temos vários casos de ressurreição realizados pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Quando Jesus é apresentado como primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ser ressuscitado como ele foi ressuscitado. Lembre-se que ele foi ressuscitado com um corpo glorioso. Cristo hoje na glória, ele está de corpo, posso dizer de corpo e alma, né? Ele é o Deus homem. Uma vez que ele se encarnou, ele nunca deixou de ser homem. Só que ele nunca deixou de ser Deus. Quando ele se encarnou também, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou o local da sua glória, né? O Elvis Presley já tinha um hino, ele cantava um hino que foi traduzido em português como "Se isto não for amor", né? Diz assim: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o seu destino aqui, né?
Jesus, ele deixou o céu, mas não deixou de ser Deus. Tanto é que todas as vezes que você vê o Senhor Jesus se apresentando no seu ministério terreno, ele não se apresenta como o grande mestre, como o grande profeta, embora ele fosse, mas ele se apresenta como Deus. Leia o Evangelho de João especialmente, você vai ver o tempo todo Jesus se apresentando como Deus. Né? Jesus é Deus, não queira apresentá-lo menos do que isso. Jesus não é o grande mestre da moral, como dizem os teólogos liberais. Jesus não é o grande profeta, como dizem os muçulmanos. Jesus é um grande profeta, não maior que Maomé. Pronto, já começou a falar besteira, né? Sim, Jesus é o grande profeta prometido por Moisés. Deus prometera através de Moisés. Mas Jesus é muito mais que isso, ele é o próprio Deus encarnado. E uma vez encarnado, mesmo depois que ele morreu, ao ressuscitar, ele não veio desencarnado. Isso aí não seria ressurreição. A ressurreição de Jesus trouxe ele de corpo novamente. Só que agora com um corpo glorificado. Um corpo glorificado. E Paulo fala lá em Filipenses 3:21, que o nosso corpo, no dia da ressurreição, será semelhante ao corpo de Cristo na sua glória. Paulo, em Colossenses 2:9, fala que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. O verbo habitar está no presente. Habita corporalmente, né? Um advérbio de modo. Né? Em Cristo habita no seu corpo a plenitude da divindade. Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Primeiro ele chama Jesus Cristo de Deus. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. No mesmo versículo você tem a natureza divina e a natureza humana de Cristo coexistindo perfeitamente nele hoje. Então Jesus é o primeiro a ser ressuscitado com um corpo glorioso. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A doutrina da ressurreição para a fé cristã, ela é tão importante, ou até mais, eu ousaria até dizer que é até mais importante que a própria doutrina da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo perderia todo o seu valor, a não ser só para nos perdoar. O sacrifício de Cristo só nos perdoaria. Mas é na ressurreição de Cristo que nós temos a garantia de que Cristo não só nos perdoou, como também nos levará para a glória eterna. Nós viveremos eternamente e seremos ressuscitados. Então essa doutrina ela é fundamental para a fé cristã. As duas são igualmente importantes. Porque se Cristo também não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado, não teria acontecido nada. As duas são importantes. Mas a doutrina da ressurreição deve ser tão ensinada quanto a doutrina da morte de Cristo e do seu sacrifício por nós. Vamos em frente. Nos tempos antigos, quando um rei derrotava outro rei numa guerra, o rei derrotado se tornava um vassalo, um escravo do rei vencedor. Todos os poderosos da terra, quer no plano físico como no espiritual, são vassalos do soberano Rei Jesus. O rei desse mundo é o Senhor Jesus, o rei desse universo é Jesus. Pastor, mas o mundo jaz no maligno, Satanás é o príncipe deste mundo, não sei. Sim. Ali o que quer dizer é que ele atua, ele é a principal força do mal atuando nesse mundo. Mas quem manda nisso aqui tudo é o Senhor Jesus. As palavras de Abraham Kuyper, não há um só milímetro neste universo no qual Cristo não ponha os seus pés e diga, é meu. Tudo é dele. Tudo é dele. Mas João continua nos mostrando que este soberano rei é digno de todo louvor. No versículo 5, parte B, ele declara, aquele que nos ama
e pelo seu sangue, né? Ou seja, pelo seu sacrifício lá na cruz, o amor de Cristo foi demonstrado com sua própria vida sendo oferecida a Deus lá na cruz em nosso lugar. Irmãos, eu não sei de quem que eu tenho mais dó. Se é do ímpio que diz que não tem prova nenhuma da existência de Deus e do amor de Deus, ou se é do crente que vive clamando a Deus para mostrar-lhe a sua graça, fazendo um milagre na sua vida. Jesus, hoje eu preciso de um milagre, né? Eu preciso de um milagre. Não estou dizendo que se você está passando por uma enfermidade, você não deve orar a Deus. Claro, ore, peça ao Senhor. Sendo a vontade dele te curar, ele vai te curar. Não sendo, não vai te curar, né? Mas por que eu não sei? Por que eu disse que eu não sei de quem que eu tenho mais dó? Porque um diz que Deus não deu provas nenhuma do seu amor, né? O ateu diz isso, o ímpio diz isso. Não sei como que ele consegue dizer uma besteira tão grande, olhando para uma natureza, para uma criação tão maravilhosa como essa, e ao olhar para a cruz do Calvário, não conseguir ver o amor de Deus ali. A maior prova do amor de Deus está na cruz do Calvário. Mas eu fico com pena também daqueles crentes que vivem em busca de milagres. Irmãos, Deus não tem que fazer nenhum milagre na nossa vida. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer milagre algum. Especialmente porque Ele já nos deu Jesus. E se Jesus não nos bastar, se Ele não nos for bastante e suficiente para a nossa fé, minha fé, eu preciso que Deus faça um milagre hoje para fortalecer a minha fé. Se a sua fé não estiver suficientemente embasada em Cristo Jesus, que pena. Maior prova de amor, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o sacrifício de Jesus não for bastante para nós, então, meus irmãos, nada será. Né? Volto a dizer, não estou dizendo que você não deve orar a Deus pedindo uma misericórdia, a graça na sua vida, pedindo um milagre. Não, faça isso sim, pode pedir. Mas se a sua fé depende disso, então você não está muito diferente do ímpio não, viu? Porque os milagres são para a conversão dos ímpios. O crente é o ente que crê na palavra de Deus. Nós andamos pela fé na palavra de Deus, não pelas manifestações do seu poder. Né? E lá na cruz, a Bíblia diz que Cristo nos libertou dos nossos pecados, né? Não apenas nos lavou, mas nos libertou dos nossos pecados. Na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, João vai dizer, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? O pecado era nosso Senhor. Cristo destronou o pecado e, em consequência disso, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, de escravos do pecado passamos, por intermédio do sacrifício de Cristo, a reino, súditos e a sacerdotes, né? Liberdade para nos aproximarmos dele e servi-lo, né? A Deus, sacerdotes de Deus. João tem em mente aqui o que diz lá em Êxodo 19, 5 e 6, no qual Deus declarou que seu povo lhe era reino de sacerdotes. Depois você lê esse texto em casa. Êxodo 19, 5 e 6. Jesus é o nosso rei e sumo sacerdote, que ofereceu sacrifício perfeito, infinitamente superior a Deus, pelo seu povo, que é a igreja. Né? É importante destacar aqui o verbo amar, ele está no presente. E é a única vez em todo o Novo Testamento que o amor de Cristo é descrito no presente. Todas as vezes que a Bíblia fala, o Novo Testamento fala sobre
Cristo tendo nos amado, fala, e Ele nos amou. Ele nos amou. E mostrando que o amor de Cristo, ninguém muda, né? É perfeito, né? E está no que se chama de aoristo, né? Na língua grega, você tem além do tempo, passado, presente e futuro, você tem o aoristo. O aoristo, geralmente, ele é traduzido por, como se fosse no passado. Mas dando a ideia de algo que aconteceu e ninguém muda. Né? Aconteceu de uma vez e ninguém mais muda. Né? Ou não é aquela ideia de continuidade, né? Mas é algo que aconteceu e ninguém muda. Deus te amou, Jesus te amou. Isso significa que ninguém muda o amor dele por você. O amor dele na sua vida, ele é permanente, é eterno. Né? Por isso que João aqui traduz, aquele que nos ama, né? Ele continua nos amando e continuará nos amando por toda a eternidade. Né? Por isso João conclui, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Todo louvor, toda adoração devem ser rendidos a Deus por intermédio de nosso soberano Rei, Jesus. Tá certo? Vamos até o versículo 8? Vamos lá, vamos chegar até no versículo 8, tá bom? Aí semana que vem nós continuamos o restante. Cristo anuncia a sua segunda vinda, versículo 7. E eis que vem com as nuvens, né? Começa ele dizendo assim, e eis que vem com as nuvens. Né? Esta expressão tem profunda ligação com o Antigo Testamento, pois toda vez que Deus se manifestou ao seu povo, o fez envolto em nuvens. Depois confira esses textos aí, Êxodo 13, 21 e 22, Êxodo 16, 10, 19, 9 e 16, Êxodo 24, 16, Daniel 7, 13. São alguns exemplos mostrando Deus se revelando por meio e vindo envolto em nuvens, né? Mostrando assim a sua glória. Por isso que a Bíblia fala que Jesus virá com as nuvens. Né? Os primeiros cristãos, quando leram isso aqui, entenderam perfeitamente. Ele virá de forma gloriosa. É isso que quer dizer aqui. Ele virá envolto na sua glória. Em nuvens significa em sua glória. Eles entenderam perfeitamente essa figura de linguagem aqui. Né? Aqui no Apocalipse, as nuvens sempre apontam para a manifestação da glória de Deus. Também há uma indicação destas palavras com a indignação, ira e o juízo de Deus. No Antigo Testamento você tem um texto de Zacarias 1,15 e Salmo 97, 2 que mostra isso. Né? Quando Deus manifestava-se na nuvem, né, a sua indignação, a sua ira e o seu juízo contra os pecadores. Né? Então, por isso é que toda vez que quando Deus se manifestava, envolto em nuvens, o povo ficava com medo. O que pode vir de lá? Só a manifestação da glória de Deus? Não, pode vir a ira dele sobre nós por algum pecado que nós cometemos. Né? Tinha essa ideia também. A Bíblia nada sabe e ensina sobre uma segunda vinda invisível ou secreta de Cristo, como afirmam os dispensacionalistas em seu conceito de arrebatamento secreto. Como é que ele vai vir secretamente envolto em nuvens? O texto aqui é claro, todo olho verá, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso, todo olho verá o Senhor Jesus. Não tem esse negócio de arrebatamento secreto. E arrebatar não significa tirar secretamente, arrebatar significa arrancar com força. À vista de todos, né? Tirar com força. Né? Em nenhum lugar da Escritura encontramos esse tipo de ensinamento, mesmo porque a Bíblia diz que todo olho verá, tanto os crentes como os incrédulos, tanto os justos como os ímpios, até quantos o traspassaram. Essa expressão foi tomada lá de Zacarias 12, versículo 10. Né? Então você vê aí como que a Bíblia explica a própria Bíblia. Né? É importante a gente observar isso no livro do Apocalipse. Essas expressões, elas aparecem em outros textos bíblicos. E assim a gente precisa fazer essa correlação para a gente poder compreender, né, a mensagem. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Não um lamento de arrependimento, mas de desespero, apesar de que muitos se arrependerão naquele dia, mas não um arrependimento calcado no amor
de Deus, e sim no desespero causado pelos horrores daquele dia. Vai ter muito ateu naquele dia que vai dizer assim, perdão, Senhor, eu não crio, mas não vai dar mais tempo. Lá em Hebreus fala que o dia de salvação se chama hoje. Porque de fato o que a gente tem é o hoje, é o presente. O passado já foi. Os últimos 15 minutos que tivemos já foi. Já não tem como mais nós buscarmos eles de volta. O futuro ainda para nós não existe. É desconhecido para nós. Ele está nos planos de Deus. Deus já o traçou. Mas para nós ainda é desconhecido. Nós ainda. E o presente. O presente nós temos. É o que nós temos em mãos aqui agora. Por isso que o dia de salvação se chama hoje. Aí está falando da limitação humana. O tempo é hoje. E que aproveitem aqueles que ainda não têm a salvação, que aproveitem a ocasião. Sim, porque bem na verdade o que a gente só tem é o hoje. Né? O tempo já passou. O tempo já passou. O tempo do arrependimento já passou. Né? Ali será o dia do juízo. E não o dia do arrependimento. Ou não o dia do perdão. Arrependimento até pode ter a ver. Mas não será um arrependimento para a vida. O arrependimento calcado no amor. O arrependimento que é fruto do amor de Deus no nosso coração. Ali será o arrependimento por medo das consequências. Né? E nós precisamos tomar muito cuidado e analisarmos para ver qual arrependimento que nós temos. O arrependimento que nós temos é por medo das consequências do que vamos sofrer, ou do que sofreríamos, ou é por amor, assim, puxa vida. Como eu pude pecar contra esse Deus tão maravilhoso, tão bom. Né? Me arrependo de ter pecado contra esse Deus. Né? Esse é um arrependimento de amor, um arrependimento sincero. Aquele arrependimento de alguém que quer fugir das consequências do pecado, isso não é arrependimento, isso é remorso. Né? Então, aqui nós usamos a palavra arrependimento, mas bem pode ser remorso, né, naquele dia. Né? Veja Apocalipse 6,16. O que diz lá? Vamos ver lá? Apocalipse 6,16. Olha como que é descrito aquele dia. Cair sobre nós, né? Você imaginou? Você soterre-nos, né? Enterre-nos vivos aqui. Nós queremos fugir da face do Cordeiro. Interessante que Jesus, toda vez que ele é apresentado no Apocalipse, vencendo os inimigos, estabelecendo o juízo de Deus, ele não é apresentado como leão. Ele é apresentado como cordeiro. Você tem medo de cordeiro? Cordeiro é um bicho manso, né? De um leão eu correria. Mas Jesus julgará como o cordeiro, não manso. Não manso. Mas é justamente para mexer com a nossa cabeça mesmo, né? Para que a gente pense. Ele não precisa de autoridade fora de si, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade que ele precisa está dentro dele mesmo. O cordeiro, eu vou voltar nesse texto na época certa, tá bom? Mas será tarde demais para se arrependerem de seus pecados e clamarem por salvação. Versículo 8, Cristo, o alfa e o ômega. Neste versículo nós temos a autodesignação de Cristo, na qual ele diz que é o alfa e o ômega, né? A primeira e a última letra do alfabeto grego, simbolizando assim, que nele iniciou e encerrou a completa revelação, a revelação completa, perfeita e eterna de Deus. Em Cristo, toda a revelação começa e encerra em Cristo Jesus. Ele é o alfa e o ômega, né? Essas palavras são claramente compreendidas no versículo 17, onde ele declara, eu sou o primeiro e o último.
Diz o Senhor, né, aqui surge uma questão. Essas designações, Alfa e Ômega, referem-se a Deus Pai ou ao Deus Filho? Olha lá, no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Né? Aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir. Quem que é esse que é, que era e que há de vir? Olha lá em cima. No verso 4, é o Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Só que Deus virá em Jesus, né? É o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, né? O propósito do livro aqui é mostrar que tudo o que é atribuído ao Pai também o é ao Filho. E ainda tem gente que diz que Jesus Cristo não é Deus. As testemunhas de Jeová hereticamente falam que Jesus Cristo não é Deus. Hereges. Filhos do engano. Jesus é Deus, e João faz isso o tempo todo no Apocalipse e também no seu Evangelho, nas suas cartas. O tempo todo ele mostra que o que é atribuído ao Pai também é atribuído ao Filho, né? Apocalipse 1:8, olha só que interessante. Apocalipse 1:8, Deus Pai é o Alfa e o Ômega, né, nesse texto que nós lemos. No versículo 1:17, capítulo 1:17, Deus Filho é o primeiro e o último, mesmo significado. Em Apocalipse 21:6, Deus Pai é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse 22:13, Deus Filho, né, Jesus, é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você vê como que João intercambia essas informações? Mostrando que os dois têm a mesma autoridade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. Aquele que era, que é e que há de vir, essas palavras expressam a eternidade de Cristo, né, que é, ou seja, continua sendo e nada mudará isso. Ele é o Deus soberano e nada muda esse fato. Que era, né, ele sempre foi Deus e que há de vir, né? Temos aqui não só a referência à eternidade de Cristo, mas também a sua fidelidade, pois como prometeu, há de vir. Nessas palavras, aqueles cristãos que estavam sofrendo nas mãos dos inimigos tinham o conforto, o consolo para as suas aflições e a certeza do fim delas. Nada é para sempre a não ser o nosso Deus, né? Aqui ele é dito como o Todo-Poderoso, encerra o versículo dizendo o Todo-Poderoso, né? Do grego pantocrator, né? A palavra no grego, o adjetivo é pantocrator, pan, todo, krator, né? Crateia, né? De onde vem a palavra democracia, né? A palavra crateia no grego, ou kratos, poderoso, poder, né? Aí citando Henneker Rogers, eles dizem assim: a referência é mais a supremacia de Deus sobre todas as coisas do que a ideia correlata da onipotência divina. A palavra era usada na literatura secular para descrever as atitudes dos deuses e provavelmente é usada aqui em contraste à autodesignação romana do imperador, né, romano, que se dizia o autocrator, né, o imperador dizia: eu sou o autocrator, ou seja, a minha autoridade vem de mim mesmo, eu sou o alto, todo-poderoso, né, mas é eu que digo que eu tenho esse poder, né, eu me designo com esse poder, com essa autoridade, né, usurpando, né. Jesus é apresentado por João como aquele que tem poder não somente sobre si, como sobre tudo e sobre todos. E o seu poder não se pode medir. É a fonte de todos os poderes nos mundos, visível e invisível. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é a fonte de todo poder, né? Então, nesses 8 primeiros versículos, pode encerrar lá, irmão. Nesses 8 primeiros versículos, nós temos aí a introdução do livro do Apocalipse, a revelação gloriosa de Cristo, nós vamos ver semana que vem, né? Mas aí,
em nome de quem que João estava falando, né? Do versículo 4 ao versículo 8, nós vemos João dizendo para as igrejas: eu estou falando em nome deste Deus, o Todo-Poderoso. Né? Bem-aventurados aqueles que ouvem, que leem e que ouvem as palavras dessa profecia. Semana que vem nós continuamos com o versículo 9, quem sabe até o versículo 20. Tem bastante coisa para a gente ver ainda, né? Neste capítulo. Nós vamos até onde der, tá bom?